A palavra de Deus, ela não pode apenas ser lida, ela precisa ser meditada. Em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: medita na minha palavra de dia e de noite. Então tu farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido por onde quer que fores. Você meditar na palavra de Deus é você ler e pensar, refletir a palavra na tua vida, como fosse um espelho. Assim como a gente olha para o espelho, no espelho a gente consegue enxergar as imperfeições na nossa aparência e enxergando as imperfeições, conseguimos ver o que está de errado com a nossa aparência e provavelmente a gente toma algumas atitudes, como lavar o rosto, passar um corretivo no rosto, uma maquiagem, enfim. A palavra de Deus também tem esse poder de você, ao ler e meditar, pensar sobre aquilo que você está lendo, você consegue enxergar os pecados que estão na sua vida, as falhas, os erros, aonde você pode melhorar. E diferente de um espelho, ela é melhor do que um espelho, porque enquanto o espelho mostra as imperfeições que está na tua aparência, a palavra de Deus mostra as imperfeições que está no seu interior. Você somente terá uma vida plena se você funcionar da maneira de Deus. E a Bíblia, ela é o manual da vida que Deus preparou para nós. Enquanto você não separar um dia da tua semana para você meditar na tua casa, ou se conseguir meditar todos os dias, melhor ainda, na palavra de Deus, a sua vida não vai alcançar a plenitude que Deus tem para você. Então, hoje nós vamos ler e meditar e orar mais um salmo da Bíblia. Se você é novo no canal, já se inscreva, ativa o sininho para você sempre receber os nossos vídeos e coloque nos comentários os seus pedidos de oração. Nós temos um grupo no WhatsApp de oração e estaremos orando por você. E o propósito do Orando a Bíblia é eu fazer a leitura aqui do salmo para você e depois nós orarmos juntos alguns versículos deste salmo, porque a palavra tem poder. E se eu declaro a palavra que está escrita na minha oração, aquela palavra se torna viva dentro do meu interior, dentro de mim. Isso chama-se palavra rema. Nós estamos chamando à existência o que não existe. Então nós vamos chamar a existência de alguns versículos para a nossa vida. Vamos orar as revelações por trás desse versículo. E vamos meditar em um versículo destaque, da qual vai ser a mensagem que eu tenho para dividir hoje com você da meditação. E depois nós vamos orar. E lembra que a ansiedade você vence quando você pratica Filipenses 4, versículo 6. Sabe o que diz em Filipenses 4:6? Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Para você vencer a inquietação da tua alma, você precisa primeiro ser conhecido diante de Deus pela oração e súplica todas as suas petições, ou seja, todos os seus pedidos, todas as suas necessidades. Então, hoje é segunda-feira. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse vídeo em um outro dia da semana, não tem problema, mas saiba que a tua vida daqui até os próximos 7 dias poderá ser diferente se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Vamos ouvir o salmo que hoje o Espírito Santo tem para falar conosco hoje? Salmo 11, Deus é forte refúgio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem, a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte? Pois eis aí os ímpios,
armando seus arcos, colocam a flecha na corda para, às escondidas, dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Só que antes, eu quero meditar com você em um versículo destaque que eu destaquei aqui na minha Bíblia, que é o versículo 5 do Salmo 11, que fala assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Deus abomina a violência. E você pode acabar praticando a violência, não apenas violência física, mas violência verbal. Talvez você tenha praticado recentemente uma violência verbal, tenha ofendido alguém, tenha falado algo que não deveria ter falado, seja por voz ou por mensagem, e aquilo feriu o coração dessa pessoa. Ou você talvez tenha sido vítima de uma violência verbal. Alguém falou algo que feriu o teu coração. Alguém mandou uma mensagem para você que acabou com o seu dia. Seja você emissor de uma violência verbal ou você ser receptor de uma violência verbal, o Senhor abomina a violência. E além de abominar a violência, o Senhor também abomina a vingança, porque a vingança é um tipo de violência. Quando você pratica a vingança, em vez de você praticar a lei de Deus, e Jesus deixou claro, ele falou para nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Você está deixando de praticar a palavra de Deus, a lei de Deus, e praticando a lei dos homens, a lei de Talião. Se você já ouviu falar da lei de Talião, é aquele famoso ditado, olho por olho, dente por dente. Jesus, ele ensinou algo contra esse ditado. Ele fala no Evangelho, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Mas, o que Jesus falou? Jesus citou no Evangelho esse ditado. Ainda falou, mas se alguém te der um tapa na tua face, oferece a outra face, não é? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Se alguém tiver querendo a sua túnica, dá também a capa. Ou seja, o Senhor Jesus nos ensinou que a vingança, ela tem até aquela frase do Chaves, né? Da vingança, O Senhor Jesus nos ensinou que a vingança, ela é uma arma de autodestruição. Porque quando você pratica a vingança, quando você paga o mal com o mal, você está deixando de agir como um filho de Deus que confia que quem fará justiça é o seu Pai, porque Deus, ele faz justiça. Leia um dia Ezequiel 25 e você verá como que o nosso Pai é um Pai de justiça, como ele realmente pratica justiça em favor dos filhos dele. Quando você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, seja revidando uma ofensa, seja pagando mal com o mal, desejando um mal para a pessoa que te feriu, você está
abrindo mão da justiça de Deus. Ou é a tua justiça, ou é a justiça de Deus. A justiça de Deus é melhor do que a sua. Então, ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que estão perseguindo. Não pratique a vingança. Pratique o amor do Senhor, orando pelas pessoas que hoje estão te perseguindo. Vamos orar a Bíblia? Vamos orar o Salmo 11? Senhor, em nome de Jesus, estamos, Pai, na Tua presença nesse dia. Queremos, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de hoje poder ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber as verdades espirituais que está no Salmos 11. Como está escrito, Senhor, no versículo 1, no Senhor me refugio. Como então vocês dizem, a minha alma fuja como um pássaro para o seu monte? Quantas vezes, Pai, estamos angustiados e queremos fugir de determinadas situações. Queremos ser como um pássaro, escapar, fugir, voar mais alto. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que precisamos, Pai, lutar, precisamos resolver os nossos problemas. Assim como um dia apareceu um gigante em Israel, todo mundo estava fugindo desse problema, mas teve um homem de Deus que confiava no Senhor, Davi, que se levantou e com uma única pedra resolveu o problema, porque o Senhor mostrou a estratégia correta para ele resolver aquela situação. Pai, nós oramos e te pedimos, nos dá a estratégia correta para resolvermos a situação que hoje está angustiando o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se torne o nosso refúgio, que os vícios não sejam o nosso refúgio, que a comida não seja o nosso refúgio, que o choro não seja o nosso refúgio, que as redes sociais não sejam o nosso refúgio, mas que a Sua palavra, Senhor, seja o nosso refúgio. Oramos também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o versículo 5, quando fala que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, e o Senhor abomina o que ama a violência. Pai, se estamos praticando a violência verbal com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, nos perdoa, purifica a nossa língua, purifica o nosso falar, que toda vez que formos ofendidos no ambiente em que estamos, Pai, que ao invés de praticarmos a vingança, que ao invés, Pai, de pagarmos o mal com o mal, que o Senhor possa fazer nós lembrarmos dessa palavra e pagar o mal com o bem, e não praticar a justiça que está no nosso coração, mas deixar que o Senhor faça a justiça. Tira do nosso coração o espírito da vingança, tira do nosso coração toda a mágoa, toda a raiva, toda a ira, todo o rancor. Limpa o nosso coração, nos ensina a amar e orar pelos que nos perseguem, Pai, e faça a Tua justiça e não a nossa. É o que nós oramos, Senhor, e te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. E eu declaro que cada um que está orando comigo, esta oração do Salmo 11, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Senhor, dar a bênção da paz, que excede todo entendimento, que essa pessoa continue firme comigo nesse propósito de orar a Bíblia, Pai, que ela não ore a Bíblia apenas através desse canal, mas quando ela estiver na casa dela, quando ela abrir para ler um salmo, que ela possa orar esse salmo e te conhecer e receber as revelações espirituais por trás desse salmo, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus continue falando a teu coração. Lembra sempre do versículo destaque desse Salmo 11, o qual eu trouxe aqui para vocês. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Então, ore nessa semana
pedindo para o Espírito Santo te dar um coração limpo, um coração novo, um coração que ao invés de desejar a própria justiça, ao invés de desejar a vingança, ao invés de desejar o mal para a pessoa que te feriu, você desejar o bem para essa pessoa. Deseje o bem para os seus inimigos, porque quando você pratica o amor de Jesus, o amor nunca falha. 1 Coríntios 13, quando Jesus estava na cruz, no pior momento dele, indo para a cruz, ele resolveu se calar, porque ele falou: não, eu não vou deixar as minhas emoções usarem a minha boca, vai ser feita a justiça de Deus, e a justiça de Deus sempre será melhor do que a sua justiça. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo pelo menos com 3 pessoas e deixe-me levar Jesus através desse vídeo para essas pessoas.